Fala galera, beleza? Tio Duque com vocês, treinador de cães desde 1999 e professor de tutores. Também sou fundador e idealizador do método CIT 9010 exclusivo para tutores, beleza? Mas não é do CIT 9010 que eu vim falar aqui hoje. Depois eu deixo o link se você quiser entrar no nosso grupo do CIT 9010, mas o que eu vim falar hoje aqui é sobre Corrent Lorenz, tá joia? Quem foi Corrent Lorenz? Corrent Lorenz, ele é muito ligado à parte da etologia, que ele estudou muito isso daqui e trouxe alguns conceitos que eu vou explicar aqui. Fiz um resumão aqui do que eu sei sobre Corrent Lorenz para poder trazer para você e um pouquinho da minha experiência pessoal com essa parte aqui também do imprint do Corrent Lorenz, beleza? Então vamos lá. Para começar, Corrent Lorenz, ele foi um doutor em medicina, se formou em 1928, depois ele se formou também doutor em zoologia em 1933. Ele formulou e estabeleceu o conceito do imprint, usando gansos e gralhas, beleza? De que jeito que ele fez isso? Segundo Corrent Lorenz, quanto mais primitivo for a espécie, mais ela depende do imprint, que é a primeira estampagem dele, né? Então assim, o gansinho, na hora que abre o ovo, ele já vê o pai, já vê a mãe e já começa a copiar todos os comportamentos que ele necessita para a vida dele, observando os pais, tá? Então, o que o Corrent Lorenz fez? Ele pegou o ovo, essa ninhadinha de ganso, esses ovos, levou para casa dele, acho que colocou numa chocadeira, e logo que os ovos eclodiram, a primeira imagem que os gansinhos viram foram ele mesmo, o Corrent Lorenz, tá? Reforçando essa questão do imprint que ele vem explicando, tá? Que assim, a hora que o ovo eclode, a primeira imagem, o primeiro ser que eles veem ali na frente, para eles é o pai deles, ou seja, é da mesma espécie, não só o pai ou a mãe, né? É da mesma espécie dele, então ele tem que seguir aquilo, tá? Esse é o conceito do imprint aqui que ele estabeleceu, beleza? Ele usou para isso, como eu já falei, gansos e gralhas, e ele também fez uma experiência com um galo, tá? Onde ele pegou também um ovo, quando estava para chocar, ele colocou perto dos gansos, deixou lá. A hora que o ovo eclodiu, nasceu um pintinho daquele ovo, que era um galo, tá? E logo que o galo viu os gansos, ele começou a se comportar que nem os gansos, reforçando mais ainda a teoria de Corrent Lorenz, beleza? Então ele fez essa experiência. É curioso que ele fala que uma vez chegou num lago também, o galo ficava ali na beirada, como os gansos entravam e nadavam ali, tudo normal no lago, o galo também ficava desesperado para entrar, só que ele não tem anatomia para entrar na água, então assim, ele ficava desesperado e ciscando na beirada, porque ele queria entrar junto com os gansos, porque na cabeça dele, na printagem dele, ele era um ganso também, beleza? Então ele definiu que as espécies se organizam geneticamente para aprender tipos específicos de informações que são relevantes para a sua sobrevivência. Quanto mais primitiva for a espécie, mais ela depende do imprint. É o que a gente estava falando aqui, beleza? Então você vê que o imprint é muito importante para essas espécies. Para quê? Para a própria sobrevivência deles, tá bom? Então isso é muito importante para ele. Então isso que o Corrent Lorenz estabeleceu, formulou e estabeleceu esse conceito de imprint, beleza? Vou virar a folha aqui. Maravilha. Agora aqui eu já coloquei algumas análises minha como treinador de cães, que eu uso isso no meu dia a dia e passo isso para os meus alunos também, beleza? Então com os mamíferos é um pouco diferente, pois eles já nascem direto da mãe e não dos ovos, tá? Então não tem como você pegar um cachorrinho no útero da mãe ali, trazer para ele ver você e imaginar que você é a mãe dele, assim como acontece com as aves, por exemplo. Corrent Lorenz estudou muito em aves, então a gente tem que trazer o que ele estudou para o nosso mundo. Como trabalhamos com cães, o nosso intuito aqui é falar de cães, então vamos puxar para o nosso lado aqui, beleza? Então você tem que entender que os mamíferos são diferentes, como eu já falei, eles nascem direto da mãe e não dos ovos. Segunda coisa que eu marquei aqui, o filhote é uma folha em branco, tá? Então, se o filhote é uma folha em branco, a gente pode usar esses conceitos do Corrent Lorenz
Claro que não como ganso, mas a gente pode trazer o cachorrinho para nossa casa desde muito cedo. Maravilha? Ó, então já até marquei aqui, ó, trazer o mais rápido, assim que já não depender tanto da mãe e já estiver comendo ração. Por que eu faço isso? Porque eu evito traumas, aparecimento de comportamentos indesejáveis, porque a modificação ela demora, tá? E dependendo para a função que esse cachorro vai ser utilizado, aonde ele vai trabalhar, qual vai ser a vida dele, tá? Então, se ele sofrer algum trauma aqui nessa fase que ele é uma folha em branco, é que nem a gente costuma dizer, uma folha tá aqui, ó, essa é uma folha em branco, uma folha lisinha, mas se ela sofrer algum trauma, ó, o que aconteceu? Ela ficou amassada. Mesmo que depois eu faça um baita de um serviço, ela volta a ser uma folha, mas uma folha amassada. Então por isso esse cuidado que a gente tem com os filhotes de trazer logo cedo para nossa casa, tá bom? Assim eu consigo direcionar os comportamentos dele, o cachorro, com sucesso, beleza? Eu aconselho você trazer o cachorrinho para sua casa com 35 dias, para que seja feita uma printagem com humanos, associando que são da mesma espécie, tá? Isso é muito importante para os cachorros K9. Quem aí tem cão de polícia ou está treinando cachorro de polícia, é muito importante que você traga ele com 35 dias para a sua casa. Sabe por quê? Com 35 dias, vamos dizer, você que é policial, então você pega o cachorrinho com 35 dias, ele já está comendo raçãozinha um pouquinho umedecida ou já está comendo a raçãozinha dura, dependendo da raça, dependendo da gana do seu filhote. Mas se você quer um K9, com certeza você pegou o líder lá, ou aquele cachorro que você viu que tinha as características que você pode usar no trabalho policial, tá? Então você trazendo ele com 35 dias para a sua casa, o que vai acontecer? Ele vai entender que o ser humano é da mesma espécie dele, tá? E isso é muito importante, principalmente para cão de polícia, porque o indivíduo, eles abrem agressão para indivíduos da mesma espécie. Então é muito importante você trazer o seu futuro K9 para sua casa, tá? Para sua casa, para conhecer os outros policiais. Para você poder conduzir todo o comportamento dele sem trauma nenhum. E o segundo, para fazer essa printagem aqui que nós falamos lá atrás do Cohen Lawrence, tá? Então com 35 dias, ele vindo para sua casa, ele vai acreditar que os seres humanos são da espécie dele. Então lá na frente, quando a gente fazer um serviço de guarda e proteção, ele vai abrir a agressão contra um membro da mesma espécie. E isso é muito importante quando eu quero que um cachorro de patrulha, por exemplo, vá e morda e segure, por exemplo, um meliante em fuga, um avatar em fuga. Tá joia? Então isso daqui é muito importante, essa printagem aqui aos 35 dias de um cachorro K9, tá? Vamos virar mais aqui. Vamos ver o que mais que eu escrevi aqui para vocês. Aí. Cuidado para não deixar seu K9 demais com outros cães, sem monitoramento, pois pode tomar um pega muito forte dos maiores e se tornar um indivíduo medroso. Lembra que eu falei lá atrás que para modificar um comportamento que já causou um trauma nele, leva muito tempo? E lembra disso daqui, ó, da folha amassada? Então por isso que eu tenho que tomar cuidado com ele nessa fase aqui. Não deixar ele apanhar de outros cães, tá? Porque além dele se tornar medroso, futuramente ele vai ficar agressivo demais com outros cães e você vai ter que ficar corrigindo isso. Por isso é importante também a socialização nessa fase. E muito importante você usar indivíduos sociáveis também, para não acontecer acidente com o seu cachorro. Mas claro que você vai estar monitorando, tá? E se ficar demais com outros cães, ele vai ser printado para viver com cães e não com seres humanos, o que é ruim para o seu futuro K9, beleza? Então passando lá da base que o Cohen Lawrence falou, se eu trouxer o cachorrinho com 35 dias para minha casa e não tiver a preocupação de conduzir ele, deixar ele perto de seres humanos e deixar ele lá fora com os outros cães, vai acontecer duas coisas, não é que pode, é que vai acontecer duas coisas. Uma, ele vai tomar um pega dos cães maiores. Isso vai tornar ele medroso, e o medo tem três vertentes: ou ele congela, ou ele corre,
ou ele parte para cima. Quando ele é pequenininho, o que vai acontecer? Ele vai congelar ou vai correr. Conforme ele vai ganhando força e vai aprendendo a revidar, ele vai descobrindo que quando ele está com medo, ele tem que partir para cima do cachorro, tá? Então isso causa um baita de um trabalhão que depois você tem que modificar o comportamento. Então você vê como essa primeira fase do cachorro é muito importante, tá? Então o que acontece, galera? Então pega o seu cachorro, deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Não, beleza. Então pega o seu cachorrinho com 35 dias, traz para sua casa, deixa com a sua família, conduz ele da melhor forma possível e não deixa ele direto lá com os cães. Coloca ele lá, mas monitorado. Mas ele deve ficar mais com você do que com os cães. Porque para um cachorro K9 ou um cachorro também doméstico, o que você quer? Você quer um cachorro que seja o seu parceiro. Tá? Que ele esteja sempre com você ali, que confie em você. Agora, se você deixa ele de qualquer jeito com os cachorros lá no quintal, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma printagem ou uma estampagem, como a gente também fala, para viver com cães. E no caso de um K9, que a gente está usando como exemplo aqui, que é um cão policial, você quer que ele esteja uma estampagem para pessoas, porque ele vai conviver no meio de pessoas, ele vai abrir agressão contra pessoas, no caso do meliante, por exemplo, num controle de distúrbio civil, num CDC, tá? Então é muito importante a gente conhecer essa parte do Corrent Larynx e saber desse imprint dos cães, tá? Então traga o seu cachorrinho o mais cedo possível para casa. Claro que tem gente que fala assim, entrego só depois dos 90 dias, depende do serviço que você vai fazer. Isso é muito ruim para você, porque você perde muito tempo nessa fase. Claro que você também não vai pegar um filhotinho de 35 dias, ficar colocando na rua, colocar com outros cães doentes. Você tem que ter responsabilidade com o filhote. Já que você tirou da mãe, a responsabilidade pela educação e a saúde do cachorro é sua, tá? Então só isso que eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre o Corrent Larynx e como eu uso os fundamentos dele no meu treinamento e no meu conceito para trabalhar com os cães no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer agora um outro vídeo falando sobre o John Watson e como a gente usa isso também no treinamento de cães. Beleza? Então até a próxima. Se você curtiu, dá um like. Se você não curtiu, dá um dislike, mas se manifesta. Dá um like aí. E se você também tem alguém que você acha interessante esse conteúdo, compartilha. E não deixa também de fazer o quê? De dar um like, curtir, curtir e ativar o sininho aí também no YouTube, beleza? Para sempre que eu subir um vídeo novo você ser notificado. E assim que eu chegar nos 1000 inscritos, a gente pode fazer algumas lives com treinamento de cães, beleza? Então conto com vocês e muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Valeu, galera!